Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Carvalho, aqui no canal Espiritualidade e estamos hoje em mais uma Sexta do Conhecimento. Bom pessoal, o tema de hoje é um relatinho projetivo que eu tive alguns dias atrás, que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Mas antes de iniciar, eu quero já pedir que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação, deixe um like aqui nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos e vamos iniciar aqui o nosso tema. Bom, hoje estou trazendo novamente o formato narrado, que eu já fiz algumas vezes nos primeiros vídeos do canal, porque esse relato eu publiquei originalmente no meu eSoul, que, se você não conhece, é um projeto pessoal que eu disponibilizei para vocês, um blog onde você pode colocar toda a sua evolução espiritual discriminada em forma de sonhos, seus ciclos menstruais, outras informações sobre os seus guias, mentores. Deixei um modelinho pronto, vou deixar o link do modelo aqui também lá na descrição do vídeo. Deixei também lá no site, porque esse relato vai estar em forma de texto no site www.e-espiritualidade.com, para que, se caso você, ao invés de ouvir este relato projetivo, quiser lê-lo, você vai poder encontrar lá, e lá vai ter o link do eSoul para vocês. Bom, mas sem enrolação, indo para o relato propriamente dito, isso aconteceu no dia 11 de junho, 11 desse mês de 2022, e eu vou falar para vocês exatamente como eu escrevi, tá? E no final eu vou fazer algumas observações. Essa noite acordei pela manhã, umas 7 e pouco, e aí voltei a cochilar novamente. Comecei a ter sonhos lúcidos, o que acredito terem sido projeções. Não vou lembrar na ordem certa, porque dormi e acordei algumas vezes, tive perda de consciência e visitei vários lugares diferentes e interagi com pessoas diferentes. Lembro de ter ido em uma casa onde estava tendo uma festa. Parece aquelas casas de comunidade no morro. Eu já conhecia aquele lugar. Já tinha ido outras vezes. Até cheguei a pensar isso na projeção. Pensei em sair dali, mas andei pela casa, que estava cheia, e comecei a interagir com algumas senhoras, com 2 senhoras. Perguntei se elas sabiam que estavam fora do corpo, e elas disseram que não. Elas eram amigas e estavam bem animadas na festa. Conversei também com um senhor em outro cômodo, onde eu estava parada em cima do muro, esse cômodo do lado externo, em cima do muro, pensando se eu pulava ou não para tentar levitar, mas eu estava com medo de cair. E esse senhor, ele me falava algumas coisas, e outros senhores, outros homens se aproximaram ali da situação, tentando me assediar. Não lembro o que a gente conversou, mas eu me afastei dali. Voltei para onde estavam, o outro cômodo onde estavam as senhoras. E esse cômodo era um cômodo fechado, e eu vi uma janela de vidro. A janela também estava fechada. Eu levitei uns passos do chão, pensei em atravessar a janela. As senhoras estavam me animando a passar, com frases de incentivo que eu conseguiria. E aí eu comecei colocando a mão no vidro, fazendo autoafirmações de que eu podia atravessar matéria. De repente, eu senti meus dedos passando pela janela e a sensação era estranha.
como se a minha matéria se dissolvesse para se agregar a que estava plasmando, a matéria que estava plasmando a casa. E aí eu passei. Quando eu saí da casa pela janela, eu estava voando, estava levitando, e eu vi que a casa realmente estava em um morro bem no alto. O ar estava denso, energeticamente falando, e eu vi várias pessoas voando também ali naquele morro. O sol estava no horizonte, estava claro. Apesar de que quando estávamos dentro da casa, eu tinha a impressão que estava escuro de noite. Na minha cabeça e na cabeça das pessoas que estavam levitando ao meu redor, eu vi uma fumaça escura, como se estivéssemos com pensamentos densos. Era uma fumaça meio arenosa. Perdi a consciência nesse momento e depois eu já me vi numa outra casa, onde havia uma menina e uma mãe. Parecia que eu iria fazer algo para ajudar a menina, e acredito que eu ajudei, mas eu não lembro agora. Encontrei ali também umas 2 garotas jovens que pareciam ser minhas obsessoras, a loira e a de cabelos escuros, que eu já conheço do meu processo. Elas ficavam me seguindo pela casa, tentando me persuadir, e eu fugia delas. Bom, depois desse momento, eu me vi numa outra sala, já tinham pessoas ali circulando e gente conversando, a casa já estava cheia. Eu percebi que essas casas no umbral parecem sempre cheias, principalmente quando as pessoas encarnadas estão dormindo. Tinham uns caras ali e eles começaram a me cercar para me assediar. Isso também é bem comum no umbral. Pensei nesse momento no meu guardião. E aí uma fumaça preta começou a sair de cima do teto e desceu um homem jovem com uma capa preta e uma cartola pequena, cheio de deboche, dançando, dizendo que ia me ajudar. Eu fiquei incomodada e percebi que ele estava fingindo ser o meu guardião. Ele sabia o nome que eu tinha dele, né, da falange a qual ele pertencia, e estava tentando me enganar. Os caras riram, né? Eu fiquei irritada e saí dali. Também estive em uma casa onde eu via uma youtuber médium famosa conversando com um grupo de pessoas, e ela dizia que as pessoas, eram todos alunos dela. Quando eu a vi, eu disse o nome dela, né? Eu chamei por ela, e nesse instante a aparência dela mudou no minuto em que eu a vi. O rosto, né, que num primeiro momento era o rosto que eu conheço, né, dessa vida encarnado, ele mudou com a pele clareando, a pele dela ficou mais clara, os olhos ficaram azuis, o cabelo ficou bem grisalho e ela estava vestindo uma roupa, parecendo, eu associei como sendo uma roupa de uma avó, de uma vovozinha. Nós abraçamos longamente e tinha muito carinho envolvido. Eu senti dessa forma, como se a gente já se conhecesse, mas eu não lembrava. Depois eu lembro de estar numa outra casa e tinha uma família ali preparando algo na cozinha. Eu perguntei para eles aonde estava e eles disseram que era na China, mas eles estavam falando português. Um deles me deu o nome específico do lugar, da cidade, do bairro, não sei. Eu esforcei muito para levar esse nome comigo, mas eu não consegui rememorar, eu esqueci. Na hora não fez muito sentido para mim, porque o nome não parecia ser chinês. Mas pode ter sido uma associação minha nesse momento, não fez muito sentido, só que as pessoas pareciam bem legais, não pareciam estar me enganando. Depois eu já estava em outro lugar, perdi a consciência aí, eu já me vi num outro lugar, uma cidade florida, uma cidade bonita. Eu estava parada em um gramado, era um gramado numa região mais alta daquela cidade, e eu só via meu horizonte. No horizonte tinha uma cidade,
era uma cidade bem diferente, ela era dividida de uma forma diferente da forma que eu estou acostumada a ver nesse plano. De repente, um grupo de 2 amigas e 2 rapazes apareceram conversando e eles tinham orelhas pontudas. Os cabelos tinham leves mechas coloridas e o nariz também deles era meio afinado, meio pontudinho. Eles tinham traços bem delicados. Atrás de mim tinham umas lojinhas, né? E o rapaz entrou, um dos rapazes entrou em uma dessas lojas e eu fui falar com as moças. Eu perguntei aonde eu estava, mas eu não lembro o que elas disseram. Eu só senti que talvez eu estivesse em um lugar intraterreno. Era bem bonito, a cidade era construída contornando as pedras, as montanhas. Eu não sei exatamente descrever como era, mas era bem diferente, muito bonito. Eu não sei se nessa parte eu associei por conta de uma série que eu estava assistindo, por conta dos cabelos coloridos, mas o resto poderia ter sido real. Foi exatamente isso que eu me lembro. Percebi que as casas no umbral, a maioria que eu já fui, elas são só de alvenaria, com reboque sem pintura. Elas são muito parecidas com as casas de periferia daqui. Outro detalhe, que quando eu acordei, né, da última vez, porque lembrando, eu acordei algumas vezes entre uma cidade, uma casa e outra, né, acordei assim, né, fiquei em estado alfa, depois eu cochilei de novo, e aí eu voltei em projeção e eu já me vi em outro lugar, conforme eu fui relatando. E em algum momento eu tive a impressão, né, a última vez que eu acordei, que aí eu já estava mais desperta, que quando eu abri os meus olhos, né, 2 piscadas que eu dei, eu vi um aparelho celular em cima do meu, só que a lateral dele era meio prateada, era diferente assim, e eu tive a impressão que eu vi esse outro aparelho em cima do meu celular, né, a olho nu mesmo. O meu celular mesmo, ele acendeu a tela quando eu abri o olho e voltei a fechar, então eu não sei se foi a claridade do meu celular que deu essa impressão e confundiu as coisas, né? Mas quando eu fechei o olho e abri de novo, ele ainda estava lá, né? Só que aí depois, quando eu cocei o olho, dei uma acordada assim, o celular sumiu. Não sei o que isso tem relação com as projeções que eu estava vivenciando ali, mas achei interessante também esse último detalhe, por mais que pareça fora de contexto, mas achei interessante acrescentar aqui, né, para vocês. Então, assim, esses foram os relatos. Eu percebi que foram projeções bem interessantes, assim, por mais que elas sejam no umbral, né, para mostrar para vocês que a vida no umbral ela é muito parecida com a nossa, né, não tem muita diferença. Eles lá fazem coisas e têm rotinas iguais às nossas, apesar das leis físicas lá serem diferentes das nossas, de ter possibilidades da matéria que a gente aqui desconhece, né, ou que para a maioria das pessoas o senso comum é impossível, né, como atravessar matéria, mas lá as coisas, rotineiramente falando, são muito parecidas com as nossas, não tem muita diferença, né, e eu percebi também que para mim foi bem interessante a questão da levitação e de atravessar a matéria propriamente dita, porque no umbral, dependendo da frequência que você se encontra ali, né, é muito difícil de você levitar. E eu sei que projetores conseguem fazer isso, nós que estamos encarnados conseguimos fazer isso, né? Mas das outras vezes que eu tinha tentado nesses sonhos lúcidos, eu sempre sou tracionada para baixo. É muito difícil, só que no momento em que eu coloquei na minha cabeça que era possível, que eu iria conseguir atravessar a matéria, por mais que a travessia foi difícil, né? Porque eu senti a matéria do lugar ali bem arenosa, bem densa. Para eu atravessar foi um pouco difícil, mas eu consegui. Então eu fiquei bem contente com essa experiência, achei bem interessante, bem diferente.
E eu percebi também que muitas pessoas que estavam ali nas casas eram pessoas encarnadas, não eram pessoas desencarnadas. Tinham pessoas desencarnadas, óbvio, mas muitas delas eram encarnadas, que as pessoas, né, quando elas dormem, elas saem em desdobramento, embora muitas delas não se lembrem desse processo e outras se lembrem através de sonhos lúcidos, né, de informações ali que elas acham que são sonhos oníricos. Elas vão para esses lugares, obviamente não todas, mas aí dependendo da sua frequência, da sua sintonia, né? São para esses lugares que a maioria das pessoas vão. E lá elas continuam, na verdade, vivenciando muitas vezes uma extensão daquilo que elas vivenciam aqui. Elas vão para festas, elas vão encontrar amigos, vão conversar, às vezes vão manifestar, né, coisas que estão no seu inconsciente, que às vezes por umas questões morais, sociais e culturais elas não façam isso na carne, elas vão fazer isso no astral. Claro que sempre, como vocês viram, ocorrem os assédios, né? Porque os espíritos, os assédios podem ser de encarnados, mas na grande maioria são de desencarnados que sugam a nossa energia. Então por isso que eles têm esse comportamento quando eles chegam perto, né, de espíritos encarnados, eles ficam meio fora de si e aí eles tentam sugar a nossa energia, porque isso traz para eles, né, sensações muito próximas àquelas que eles tinham quando eles estavam vivos, principalmente se a pessoa que ele está sugando essa energia possui alguma frequência que bate ali com a deles, ou simplesmente por roubar a energia mesmo, porque quando eles roubam essa energia dos encarnados, eles conseguem se densificar e transpor, né, essa barreira do umbral para o mundo físico. Então, quando você vê, por exemplo, espíritos que conseguem se manifestar no plano dos encarnados, muitas vezes é porque eles tinham energia o suficiente para conseguir se densificar e se manifestar aqui no nosso plano ou atuar espiritualmente no duplo etérico, né, da terceira dimensão. Quando eles perdem essa energia nossa, quando eles perdem essa densificação e se sutilizam mais um pouco, eles voltam de novo para o umbral. Então, bem interessante observar isso também. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse relatinho. Como eu falei, foi uma experiência bem divertida, bem bacana. Sempre que eu tiver esses relatos assim, eu vou tentar trazer para vocês, mas vocês deixem aí nos comentários se vocês já tiveram experiências parecidas, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quer que eu, né, tente trazer aqui mais vezes. Nós nos vemos então na segunda-feira, na nossa segunda divinatória, tá bom? E sempre vou deixar no final dos vídeos um convite aberto a vocês participarem da Quarta da Vibração às 21 horas em live aqui no canal. Tenham um excelente final de semana, beijos de luz e até a próxima. Tchau!